Fala galera, começando mais um MLAcast para trazer para vocês aqui histórias de pessoas que de fato se decidiram por trazer essa história de desafios, histórias de transmutação de problemas e desafios pessoais, seja no trabalho, seja nas relações, mas principalmente vivenciando tudo isso, quais foram as emoções que eles tiveram, quais foram as indecisões que eles tiveram e de onde eles tiraram força, seja de algo divino, seja de um mentor, seja de uma execução ou de uma questão convicta de vou fazer e vou me realizar, como a gente fala muito aqui de atitude mental positiva. Então, são pessoas que hoje, dentro da nossa comunidade, são líderes, como CEOs, C-levels, executivos e empresários, e a gente convida essas pessoas não só por conta desses cargos, porque o cargo em si não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é como esse ser humano ele teve a habilidade de ter empatia, de ter conexão, de focar num propósito específico e dentro de uma jornada se desenvolver e trazer princípios e valores que podem impactar talvez alguma dúvida que você tenha hoje. Então essa imortalidade dentro de uma história bem contada vai trazer para vocês inúmeros benefícios, aprendizados e é isso que a gente quer. Então sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso amigo Luan. Luan, seja bem-vindo de verdade. A gente sabe que uma vida de executivo muitas vezes não se tem muito tempo, né? Então a gente gosta de trazer uma jornada de experiência onde você possa ficar à vontade, não se preocupar se tem um cliente precisando de uma ajuda ou outra, mas focar especificamente em você. Porque hoje é o dia de contar a tua história e trazer esses valores, esses princípios, tudo que é necessário para que você se sinta à vontade, compartilhe isso e tenha não só isso para você, né, e para sua família, para seus amigos e clientes, mas principalmente para impactar inúmeras vidas que vão assistir, que vão ter dores, que vão ter dúvidas e que com certeza o seu relato hoje aqui vai poder ajudá-los. Então seja bem-vindo, fique à vontade e muito obrigado pela sua presença. Luigi, mais uma vez eu que te agradeço pelo privilégio de estar aqui, de conversar com você. São tantas histórias que a gente tem para contar de mercado, né? Tantas aprendizagens que a gente vai trocando, enfim, coisas que nós vamos aprendendo com a vida. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e realmente a gente vai ter um tempo bem legal conversando um pouquinho aqui. Vamos sim. E como a gente sempre faz de início, Luan, para você já começar a sentir essas emoções que vão aflorar com relação ao tempo que a gente for gravando, tem uma coisa que é muito importante. Você, dentro dessa lógica que a gente fala, a gente começa sempre com a tua história. Então, infância, princípios, pais. Tem pessoas que contam dos antepassados. Então, bisavós, origem que é de fora do país, enfim. Eu quero que você fique muito à vontade e traga para a gente o seguinte. Quais são as bases, princípios, valores, preceitos que o Luan acredita? De onde que vem tudo isso que a gente vai ouvir de você como história hoje? Qual que é a base fundamental de quem é esse Luan que a gente conhece hoje? E se apresenta pra gente nesse contexto, por favor. Com certeza, Luigi. Bem, sou Luan Pereira, tenho 33 anos, sou casado, tenho 2 gatos, que são como filhos dentro de casa, né? Que legal. Que fazem alegria. E eu trabalho no mercado de seguros há alguns anos, né? Especificamente em seguros de pessoas, no que envolve seguro de vida, seguro saúde, dental, enfim, toda essa parte de capital humano. Sim. Né? E Luigi, se eu fosse me definir, eu me definiria como uma pessoa muito simples. Simples nos tratos, simples de agradar e que realmente gosta da simplicidade. Porque eu acho que quando as coisas são simples, tudo vai mais fácil, né? E às vezes a simplicidade para mim não é a simplicidade de outra pessoa. Então me adaptar a isso, né? Em questão de princípios, existem alguns pontos que eu gosto de aplicar na minha vida, né? De sempre me colocar no lugar da outra pessoa e não fazer a outras pessoas o que eu não gostaria que fizessem comigo. Total. Né? E a gente leva muito isso em conta, principalmente no mundo dos negócios. Porque a gente costuma focar muito no CNPJ, né? Mas por trás de todo CNPJ tem o CPF. Total. Uma pessoa que tem sonhos, que tem dificuldades, que tem medo, que tem frio na barriga, que tem suas dificuldades, enfim, como a gente já mencionou. Então, realmente, é um princípio que me guia também, é como que eu torno a vida dessa pessoa, seja meu cliente, seja meu colega, mais simples.
O que eu posso fazer para que essa pessoa coloque a cabeça no travesseiro e tenha um sono bom? Como que eu tiro essa dor de cabeça dela? Né? Então, esses são princípios que me ajudam bastante. Como que eu posso mostrar amor para as pessoas, como que eu posso trazer paz para o ambiente, como que eu posso trazer alegria, como que eu posso trazer autocontrole. Então, são essas questões, esses princípios que sempre guiam a minha vida. E isso foi muito refinado por conta de um trabalho assistencial que eu faço, que a gente vai falar ao longo dessa conversa. Né? Cara, só esse início que você já trouxe, já dá para entender o porquê que você tem sucesso no que você faz. E voltando a dizer para vocês que ou são do marketing digital ou que estão começando agora, essa geração mais nova, ter sucesso não significa que foram escolhas que do dia para a noite tudo aconteceu. Do dia para a noite são 30 e quantos anos? 33. 33 anos do dia para a noite. Então, a base, estrutura, princípios, valores, e você realmente querer viver o dia após dia em doação vai fazer com que você tenha um processo de aprendizado e maturidade para te levar para esse algo mais. Então, cuidado com essa questão de ouvir das pessoas, por exemplo, fique milionário em 3 meses, você vai sair de 0 a 100 mil em 5 dias. Cuidado com isso. Acho que essa história aqui de hoje vai refletir muito bem para vocês um firme fundamento daquilo que deixar o tempo após o tempo, claro, tendo objetivos, tendo toda uma jornada de aprendizado e se desenvolvendo como ser humano para atingir o sucesso, e esses dois sempre andando lado a lado. Luan, você contou dessa base sua. Poucas pessoas dão valor hoje em dia a isso, e eu confesso assim que não acho muitas vezes nem que é a culpa de um pai ou de uma mãe. Se a gente for falar de princípios de ancestralidade e de sistêmica, nós somos resultados dos nossos pais, os nossos pais são resultados dos avós, e a gente vai pegando isso e pode modificar a nossa jornada. Mas às vezes são pessoas que não tiveram esses princípios e que têm filhos. Você teve esse privilégio também e teve uma escolha muito importante. Uhum. O que eu vi dos meus pais e que é essa base, eu quero desenvolver e quero passar isso adiante. Dentro dessa história, antes de falar sobre a parte de empreendedorismo, dos lugares que você trabalhou, o quão importante isso foi para te trazer segurança, te trazer paz, te trazer conforto dentro de uma jornada de desenvolvimento pessoal? Bem, isso foi super importante, Luiz. Eu não diria que foi importante, mas foi fundamental. Sem isso eu não teria conseguido. Né? Então vem tanto essa parte dos princípios que eu carrego comigo, da minha espiritualidade, que eu prezo muito, também de cuidar de mim, seja da minha mente quanto do meu físico. Né? A gente pode falar também sobre rotina de coisas que eu faço para que eu fique bem, para que eu possa ajudar essas outras pessoas. E isso me ajudou muito também a lidar com todas as dificuldades, não só do lado profissional, quanto da vida também. Né? Posso falar um pouquinho também da minha história como família. Eu posso te dizer, Luiz, que a minha vida nunca foi fácil. Né? Por que eu digo que não foi fácil? É a realidade do brasileiro. Né? Eu vim de uma família pobre. Meu pai, os meus pais, na verdade, né, são imigrantes internos, vamos falar assim, nasceram lá do interior de Alagoas, trabalharam na roça, vieram tentar a vida aqui em São Paulo para tentar uma vida melhor. Para você ter uma ideia, quando os meus pais chegaram em São Paulo, a minha mãe estava grávida de 8 meses da minha irmã. Caramba. Então já vem essa história da persistência, eu consigo, eu vou tentar, sei que não vai ser fácil, mas eu vou dar o meu melhor para conseguir. Legal. E deu certo. Criaram 3 filhos, todos pessoas de bem, guiadas também por esses mesmos princípios. Você é o do meio ou você é o caçula? Eu sou o caçula. Eu sou o caçula, é o mais novinho. E algo que os meus pais sempre nos ensinaram também, primeiro é você ser trabalhador, você ser honesto, você fazer o bem para os outros e você ser esforçado. Legal. Seja esforçado na escola, seja esforçado no trabalho, dê o seu melhor. Independente do que você está fazendo, faça o seu melhor. E isso se mostrou muito verdadeiro, porque isso é a base de um princípio que eu tenho, que é de que você colhe aquilo que você planta. Totalmente. Não adianta você querer plantar manga e querer colher maçã. Não vai acontecer. Pode demorar um pouco.
E muitas vezes acontece de demorar bastante também. Sim. Mas de ter a persistência, a perseverança de que as coisas vão acontecer. E isso deu muito certo na minha vida. São coisas que vêm acontecendo de uma maneira gradual, de uma maneira constante, dando um passo de acordo com a perna, degrau por degrau, e as coisas vêm acontecendo de uma maneira muito bem sucedida. Né? E só essa base que você passou pra gente aqui, Luan, as pessoas que ouvem falam assim, tá, como é que ele conseguiu ter perseverança? Como é que ele conseguiu acreditar que executar o dia após dia ia fazer com que as coisas acontecessem? São dúvidas que a gente vê muitos jovens perguntando, né? Normalmente ali, quando a gente pega o Instagram ou pega a parte das idades ali que mais assistem, as perguntas são mais relacionadas a isso, nessa idade. Puxa, hoje eu preciso escolher uma carreira. Hoje eu preciso entender se eu vou fazer o que eu amo ou o que dá dinheiro porque a minha família está numa situação ruim. Então você mostrou aqui princípios de fé, princípios de valores, e você só conseguiu seguir adiante com o que você fez porque você tinha a ideia de quem você era e de onde você vem. Quem não tem isso, normalmente fica perdido, e quando a gente está perdido, a gente muitas vezes acaba tendo escolhas que não são tão boas, ou a gente se deixa ser influenciado. Como que foi para você, com essa tranquilidade, com essa sabedoria que vem dessa base, com o que você acredita, enfim, e o apoio dos seus pais, começar a se desenvolver nas primeiras oportunidades profissionais? Sim. E os medos que são naturais, que todo mundo passa, como é que foi você enfrentar tudo isso e conseguir começar a construir uma jornada? Sim. Primeiro eu posso contar um pouco a história de como eu consegui o meu primeiro emprego. Sim. E assim a gente vai exemplificando isso, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14, 15 anos, e eu fiquei sabendo de um curso profissionalizante próximo da minha casa. Legal. Eu fui lá, eu me matriculei porque eu queria trabalhar. Atitude. Exatamente. Mas por que eu queria trabalhar? Porque primeiro, chegou uma época na minha vida, adolescente, que você quer ter o seu dinheirinho para ir no shopping, para comer um lanche, e os meus pais não tinham como proporcionar isso. Porque eles não queriam? Não, porque eram escolhas. Ou botava o arroz e feijão aqui dentro de casa ou dava o dinheiro para você ir pro shopping. E eu queria isso, né? De poder crescer, de poder fazer outras coisas. Sim. Então isso me impulsionou. E também para poder ajudar em casa. Então eu comecei a fazer esse curso profissionalizante, um curso de 6 meses, maravilhoso. E eu tive o privilégio de ser encaminhado logo de cara para uma multinacional que foi a GE. Caramba, que legal. E logo na GE eu me deparei com o primeiro desafio, que era uma questão da diferença social. Né? Eu cresci numa periferia de São Paulo, na Brasilândia, e quando eu fui trabalhar numa multinacional americana, eu me dei conta de que primeiro todo mundo falava inglês. Eu falei, mas que negócio é esse, todo mundo fala inglês? É assim no trabalho, todo mundo fala inglês? Uhum. Mas se todo mundo fala, eu tenho que aprender também. Então isso foi algo que me motivou Você foi a estudar. tendo indícios de, putz, existem coisas que eu não tinha acesso e que eu preciso começar a me preocupar para me desenvolver, né? Exato, exato. E daí já foi a questão de procurar um curso, de ver maneiras gratuitas de aprender, de querer começar a se desenvolver. E como que eu superei esse desafio? Algo que eu tenho na minha mente, algo que me ajuda a superar o futuro, é olhar para o meu passado. Mas como assim? Muitas vezes quando a gente tem desafios, faz bem a gente olhar para desafios que a gente já superou. Com certeza. Como que eu superei aquele desafio? Como que eu fiz aquilo? E de ter a confiança de, olha só, eu tive um desafio e superei. Então esse daqui não vai ser diferente. Cada desafio que eu supero é uma cicatriz a mais na minha vida, é uma casca mais grossa que eu crio que vai ajudar a superar esses desafios. Show de bola. Então são coisas que eu penso até hoje. Quais são as coisas que eu já fiz na minha vida que vão me ajudar a lidar com os desafios, as situações provadoras que nós temos, né? Então trabalhei na GE por 2 anos, era um contrato fixo como menor aprendiz, e logo depois desses 2 anos veio um outro desafio, que foi o término do contrato, e não tinha como se estender para uma vaga efetiva. Sim. Desempregado. Então já tinha me acostumado a ter o meu dinheirinho, a fazer as minhas coisas, a ajudar dentro de casa, e agora como que eu lido com o desemprego? Então novamente eu pensei na situação de, mas eu não fui buscar um curso? Eu não fui atrás? Eu não corri? Eu me desenvolvi? Já estive nessa situação antes, né? Vou superar. Sim. E o que eu fiz nesse meio tempo? Trabalhei em loja, trabalhei em metalúrgica, limpando cavaco de máquina, adutor no mecânico e tudo mais. Então são coisas que eu fui me desenvolvendo Com certeza. e trabalhando, né?
E nesse meio tempo, aí eu recebi a oportunidade de entrar no mundo de seguros, que foi na Bradesco. Foi daí que começou, né, toda a imersão nesse mundo de seguros de pessoas, de realmente entrar nesse campo profissional, que é o que eu venho trabalhando até hoje. Que legal, cara. Essa parte inicial ela é muito legal porque você não sabe muito ainda o que você quer fazer, né? Você tem que ir aproveitando as oportunidades, bebendo de algumas fontes, que deveria ser o caminho natural, né, de todo mundo que quer se descobrir, entender aquilo que gosta e que pode dar muito certo. Uhum. E você acabou fazendo isso intuitivamente, mas também com um direcionamento ali de bases que eram muito fortes e que faltam hoje, né, no dia a dia. A minha pergunta, pensando nisso, é: quando você tem essa oportunidade e vê que, putz, eu tenho medo, mas eu vou seguir, tenho princípios fortes que vão fazer eu nunca desistir, sempre consultar ali um passado não como uma forma deprimente, mas uma fonte de conhecimento para eu saber que se eu estou aqui de novo e já passei por isso, basta eu traçar um caminho para poder me desenvolver e seguir daqui para frente. Entrando no Bradesco e se desenvolvendo e tomando a famosa picada dos seguros, Uhum. que depois ninguém consegue sair mais. Falo isso porque eu também já fui e vou depois contar um pouquinho sobre isso. Sim. Como foi o teu desenvolvimento lá? O que você fazia de fato? E, putz, isso te deu uma experiência? E qual foi a primeira oportunidade que surgiu para você a partir do Bradesco para você ir para uma outra companhia? Perfeito. O Bradesco abriu as portas para o mundo de seguros. Legal. E no Bradesco eu tinha uma função no departamento de reembolso, que antes, né, como os incas e os maias faziam, né? Antes dos aplicativos e tudo mais, o segurado ele tinha que ir direto na agência com o recibo para poder soltar o reembolso, né? Sim. Então a minha função era receber aquela pilha de reembolsos todo dia, caneta na mão, coloca no sistema e vai fazendo os pagamentos, né? E por que o trabalho social que eu faço me ajudou bastante? Porque me ajudou a ver que o trabalho que eu fazia não era pagar reembolso, mas é lidar com os princípios da felicidade de alguém, que é primeiro sua saúde e segundo seu dinheiro. Que legal. Se eu não fizesse um pagamento bem feito, esses dois pontos iam ser prejudicados. A pessoa que já está num tratamento médico, às vezes a gente pegava situações de consultas médicas de rotina, mas tinham casos pesados, Sim. cirurgias, quimioterapia. Então a pessoa já está numa situação difícil, provadora. Eu vou tornar a vida dessa pessoa mais difícil por fazer um trabalho mal feito? O reembolso dela não vai cair, a saúde vai ser afetada e a saúde financeira, né? Tanto a saúde física, emocional quanto financeira. Então, ter esse princípio me ajudou. Então, modéstia à parte, eu fazia o meu trabalho bem feito. Era um trabalho simples, mas eu dava o meu melhor de fazer algo simples e fazer bem feito. Então, dentro da companhia, isso foi notado. Tanto é que um tempo depois, né, de ter iniciado no departamento de reembolso, me convidaram para fazer parte da equipe de atendimento ao cliente. Totalmente, né? A base de empatia, de conexão, de cuidado com os clientes te deram já um know-how para você. Opa, e quem está liderando sempre olha o quê? Quem está cuidando melhor da jornada de experiência desse cliente, né? Vamos dar uma oportunidade. Exato, exato. E essas coisas, Luigi, não se aprendem na faculdade. Quer dizer, podem ser aprimoradas, né? Mas o meu sentido não é uma matéria acadêmica. Você não tem um diploma, sei falar com as pessoas. Sim. Isso se aprende com a vida, né? É uma oportunidade que nós temos que aproveitar de se desenvolver nisso. E isso me ajudou muito no campo profissional. Então, trabalhei no Bradesco, no atendimento, e algo que me motivou a buscar outros passos foi justamente isso. Como que eu posso aproveitar essa característica que eu ganhei por conta desse trabalho social e aplicar isso no mundo profissional? Sim. Então eu comecei a trabalhar do outro lado, que foram em corretoras de saúde. Legal, legal. Então nisso eu comecei trabalhando na Admix, que é uma empresa que não existe mais, que foi adquirida pela Aon, uma multinacional, e eu trabalhava com atendimento ao cliente também, a empresas, né? Não ao cliente Sim. pessoa física, mas ao CNPJ propriamente dito, né? E eu tinha como princípio, quando eu trabalhava na Admix, de como que eu posso tornar a vida do meu cliente mais fácil. Quais são as coisas que eu posso fazer para que essa pessoa seja promovida? O que eu posso fazer para que ela tenha tranquilidade no trabalho? E sempre pensando nesses princípios, eu encontrava maneiras de desenvolver o meu trabalho. Sempre dando visibilidade àquilo que eu fazia, sempre mostrando resultados e de realmente tentar fazer algo simples, porém bem feito.
E aí vem as dificuldades também, né? Com 24 anos eu tive meu primeiro cargo de gestão de pessoas, que daí já é uma outra situação, né? Você trabalhava com atendimento e aí com 24 anos você se tornou um gestor. Exato. Vamos pegar esse ponto específico. Quais foram os ensinamentos que você teve que te levaram de fato, dentro do que você pensa hoje, a se tornar um gestor? Pensa na conexão tanto do teu desenvolvimento pessoal quanto no teu desenvolvimento profissional. Sim, sim. Esse é um ponto muito bom, Luigi. Algo que me ajudou a me desenvolver como gestor é de pensar no bem das pessoas que eu estava liderando. Legal. Como que eu posso usufruir o máximo de capacidade dessa pessoa? Como que eu posso fazer a gestão dessa pessoa para que ela performe o melhor e para que ela, acima de tudo, tenha felicidade no trabalho? Então foram esses pontos que me nortearam. Significa que eu sou perfeito? Não, de forma alguma. Significa que eu sempre tomei as melhores decisões? Não. Significa que eu sempre tive sucesso na gestão de pessoas? Não. Houve pessoas em que realmente eu tenho contato até hoje, que se desenvolveram, e outras pessoas que não gostavam do jeito que eu liderava. Mas aí já é uma característica pessoal de cada um. Né? Mas eu sempre me pautava por essas questões, de ajudar ao máximo, de ser uma pessoa presente e de aprender também com exemplos que eu tive na vida. Muito legal. Na grande maior parte da minha vida profissional até então, tive excelentes gestores que me ajudaram muito, que me ajudam a ser a pessoa que eu sou. Mas eu tive também exemplos não tão positivos. Mas eu tentei tirar o melhor disso. Claro. A gente aprende o que a gente tem que fazer e vê o resultado disso, e vê o resultado também do que a gente não tem que fazer. Então sempre a gente acaba aprendendo. Muito bom, muito bom. Isso aí já é uma pergunta que eu quero trazer, pensando nesse ensejo que você colocou de questões que são exemplos a serem seguidos e outras que não são exemplos a serem seguidos. As pessoas que nos assistem geram dúvidas de, putz, Luigi, o meu gestor foi muito duro e incisivo e ele passou do ponto comigo. O meu instinto faria com que eu talvez tomasse uma medida que eu pudesse perder meu trabalho. E aí eu não tomei uma atitude. Ao mesmo tempo, eu acabo levando isso para dentro de casa e eu acabo explodindo com as pessoas que eu amo. Então, eu estou num ponto cego aqui que eu não sei o que fazer. Esse é um exemplo talvez negativo. Como vou ter exemplos de gestores que, quando me veem numa situação como essa, podem me acolher, me ouvir e tentar de alguma forma ajudar para que esse processo não se torne algo pesado e o clima organizacional seja muito bom em prol de resultados, de metas, enfim, tudo que tem dentro do desenvolvimento de um negócio. Pensando nisso, quais foram as oportunidades que você teve, o lado negativo, que você possa dar um exemplo e como você saiu disso? E de um lado positivo que te marcou muito e que você leva hoje até como exemplo para lidar com as pessoas que você lidera hoje. Sim, sim. Eu acho que pontos negativos, Luigi, veio justamente disso. De uma pessoa que às vezes não sabe se expressar bem, de uma pessoa que deixou com que o estresse tomasse conta e passasse do ponto naquele feedback. Às vezes de você ter uma avaliação injusta, de você esperar uma promoção que não veio. Isso aconteceu comigo várias vezes, né? E tenho certeza que vai continuar acontecendo. Sim. Porque as coisas Faz parte, né? Exatamente, o mundo corporativo é assim. Mas de pensar que não é a pessoa. Como que está a vida por trás dessa pessoa? Será que ela está com problema dentro de casa? Será que às vezes ela está passando por uma situação difícil, um familiar doente, um divórcio talvez, a morte de alguém querido? Pensar nisso, esse do lado negativo. Eu gosto muito de pensar também, hoje é muito comum a gente comprar coisas por internet. Sim. E às vezes o pacote vem meio zoado, né? Vem amassado, enfim, o carteiro entrega de qualquer jeito. Mas o que a gente foca? A gente não foca na maneira como foi entregue, foca no conteúdo. Sim. Se a embalagem, ok, tá rasgada, teve problema, mas o produto tá tudo certinho, aquilo que eu comprei, tá tudo certo, é o que importa. Então, quando você receber um recado para as pessoas que estão assistindo, né? Receber um feedback atravessado, descer o quadrado ali, não tá muito legal, não pense no carteiro, pense no telegrama. Tente tirar o ponto positivo daquilo lá. Em toda e qualquer situação, sempre tem um ponto positivo, algo que você pode aplicar na sua vida. Então, isso que eu aprendi dos exemplos
negativos, entre aspas, né? Porque tudo acaba sendo positivo. E um exemplo no que você falou, tá? Uhum. É um princípio básico que todo mundo que faz uma autorreflexão, você já deve ter ouvido falar, os 5 porquês você aplicou muito bem agora aí, antes de você olhar para a pessoa, olhe para você e tente entender o porquê que ela teve aquele tipo de reação. Então você falou, poxa, será que essa pessoa está tendo um dia ruim, está tendo um problema financeiro, brigou com a esposa em casa, alguma coisa está ruim? Só de você pensar em 3, do terceiro para o quarto, você já... A energia que estava alta ali, talvez até para algum tipo de ação mais agressiva, de refutar algo que aquele diretor ou gerente falou, já começa a cair, porque você começa a se colocar no lugar do outro de alguma forma. E se fosse eu que estivesse passando por tudo aquilo, será que eu não poderia estar passando do ponto também? Então entra a empatia e entra algo que para mim tá mais do que claro no que a gente está falando até agora. Seus princípios e valores, mais uma vez, falando muito alto antes de tomar uma decisão, que é a inteligência emocional. Exato, exato. E são pontos que ajudam demais no dia a dia, né? E exemplos positivos de pessoas que realmente se importam. Eu tive um gestor que ele sempre falava assim: eu quero te treinar porque eu quero crescer. E para eu crescer, você tem que estar no meu lugar. É excepcional. Tirou tudo aquilo que as pessoas que muitas vezes não conseguem ter inteligência emocional, mais têm medo, né? Exato. Puta, se ele for muito bem, ele pode tomar o meu lugar. Esse ele já tem o desenvolvimento, que é o que a gente falou. Quem cresce tem desenvolvimento pessoal, que vai trazer o desenvolvimento também profissional. Exato. Ele tem que treinar você para você ser melhor, para ficar no lugar dele, porque a única forma dele crescer é todo mundo que tá no time dele tendo resultado, né? Sim, sim. E o nosso maior orgulho quando a gente tem uma equipe é quando uma pessoa se desenvolve e realmente quer tomar novos ares, a pessoa quer realmente continuar se desenvolvendo, fazendo mais, fazendo algo melhor. É uma grande satisfação do gestor. Né? Porque a gente trabalha para isso, é desenvolver pessoas, né? Fazer a nossa parte em tornar o mundo melhor. Então, quando a gente observa essas situações, é um motivo de alegria gigantesco. Legal. Bom, você foi para a Aon, Admix, que virou Aon, né? Já estava ali trabalhando com saúde, então tudo que você tem de assistencialismo, tudo que você já tinha de princípios, foi cair inclusive numa área que isso tem que ser muito bem pensado, tanto para pessoas quanto para empresas, porque existe custo-benefício, uma série de coisas que você pode aprofundar com a gente. A ideia é a seguinte, quando você vai para esse desafio, você teve pessoas que você teve que coordenar, que possivelmente estavam no exemplo anterior que a gente falou. Então, seja positivo ou seja negativo. Mas como que foi para você, com toda essa base, poder ver o desenvolvimento de pessoas que talvez eram improváveis e que se tornaram altamente produtivas e se desenvolveram tanto porque você teve um potencial de acolher, um potencial de querer desenvolver e ter empatia? Que a gente percebe hoje, passa 3 meses, a pessoa não se desenvolveu, manda embora. Tudo bem que existem pessoas que não querem fazer. E existem os que querem e que precisam de um acolhimento para que isso aconteça. Como foi para você se deparar com isso, desenvolver essas pessoas, ver os frutos e falar assim, poxa, valeu a pena? Primeiro é um sentimento muito bom, que dá de você investir numa pessoa, no treinamento dela e que ela tome novos ares, né? Isso é realmente algo muito, muito gratificante. E um princípio que eu tenho é assim, a pessoa realmente quer? Ela quer realmente se desenvolver? Ok, se ela quer, se eu vejo isso, é nessa pessoa que eu vou postar minhas fichas, né? E voltando um pouquinho para o trabalho assistencial, é algo que motiva bastante, porque eu já tive a oportunidade de ver pessoas que mudaram de vida. Pessoas que tinham uma vida completamente vazia, sem sentido, sem rumo. Pessoas, inclusive, tentaram suicídio, algumas situações, e a pessoa mudar de vida. A pessoa realmente a se apegar a princípios, a querer mudar de vida, e hoje você nem imagina a transformação que a pessoa fez, né?
Então eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que se você quer uma coisa, se você persiste em bater numa porta, essa porta um momento vai se abrir. Então ter esse princípio por trás disso me ajuda muito na parte da gestão da pessoa, de Legal, pessoas, né? legal. E ver pessoas que se desenvolveram, que têm cargos mais altos que o meu, é muito bom, é muito bom. Olha, esse exemplo é maravilhoso, né? Porque dependendo do grau de desenvolvimento e do que a pessoa coloca de energia naquilo, pode acontecer exatamente isso e a pessoa, não sei se acontece muito com você, eu acredito que sim, mas tem pessoas que me ligam que eu nem lembrava, mas olha, foi difícil achar seu telefone, mas cara, hoje eu tô com a minha empresa, aquilo que você falava lá para mim atrás, putz, tá me ajudando muito, e hoje eu estou entregando para as pessoas aquilo que eu recebi de você, então eu te procurei porque eu queria te agradecer. Cara, isso é impagável, né? Na verdade, isso é que traz um pagamento gratificante pra gente, né? Não é a questão financeira, muitas vezes, embora ela seja importante, e a gente não tem que ser demagogo aqui, com certeza. mas aquilo que preenche é isso, né, cara? É essa satisfação, seja de um cliente, seja de alguém que estava num momento difícil, você conseguiu trazer esse nível de apoio. Sim. Bom, como gestor, eu já entendi que todos os princípios e tudo que a gente falou desde o início aqui te trouxeram um grau de evolução para você continuar aplicando e replicando isso. Só que agora com pessoas que também estão recebendo esse acolhimento, esse desenvolvimento e estão replicando para outras pessoas. A pergunta mais óbvia do mundo aqui é, tá, beleza, se aconteceu isso, obviamente você cresceu e foi para níveis de gerência, diretoria, enfim. Conta pra gente, nessa jornada de experiência que você teve desenvolvendo pessoas e numa área que é altamente competitiva, que é o mercado de seguros e trabalhar a parte comercial, ter que vender, cuidar de cliente, enfim. Como que foi você ver todo esse time já mais preparado, mais robusto, você tendo que agora maximizar resultados e quais foram os desafios que você encontrou para fazer isso? Sim, essa pergunta é muito boa, Luiz, porque você falou de... Luiz não, Luigi. Se bem que tá certo, né? Luigi, Luiz ali, francês, italiano, né? Exatamente, tá tudo ali, né? Português. Me perdoe, Luigi. Que isso? Sim, Luigi, então você falou de algo muito importante, que é a questão de resultados. Uma estratégia que eu uso, principalmente na questão de você lidar com clientes, seja na parte comercial, seja na parte de relacionamento, passe tempo com eles. E sempre num processo comercial de você focar em ter micro compromisso com o cliente. Então, primeiro eu faço uma reunião, um café, muito bom te conhecer. Posso te adicionar no LinkedIn? Posso. O micro compromisso está feito. Depois de um certo tempo, se aproxima da pessoa, tentando sempre ajudar. Olha, tenho uma novidade de mercado para poder te mostrar. Você tem 20 minutos na sua agenda? Olha só. Então, são passos que você vai cumprindo e isso vai resultar cedo ou tarde num processo de venda ou num processo de comercialização. Geração de valor total, né? Exato. A venda é consequência de algo que você tem que fazer. Então, o conselho é, passe tempo com o seu cliente. Sai um pouquinho ali do seu Excel, do seu Outlook, passe tempo com o cliente no cara a cara. Converse com ele, tente entender quais são os problemas, quais são as dores, como que você torna a vida da pessoa mais fácil. Então são princípios que ajudam, né? E na minha vida profissional isso foi muito bom. Na Aon, quando eu comecei também a trabalhar com clientes internacionais, em que nesse trabalho social que eu faço, lidar com estrangeiros ajudou bastante, né? De você se colocar no lugar da outra pessoa, de você entender de culturas diferentes. E eu particularmente gosto muito de lidar com pessoas de culturas diferentes, com pontos de vista diferentes. Riquíssimo, né? Exato. E não para impor aquilo que a minha cultura acha que é certo ou errado, mas para me adaptar à cultura das pessoas, Sim. respeitando os meus princípios. Então, essa questão de como que eu adapto isso, né? Então, trabalhei na Aon, em seguida tive um convite para poder trabalhar na Marsh, que também é uma excelente empresa, e foi um grande salto, porque daí eu comecei já numa posição regional. Entendi. Então, saí de uma posição Brasil para uma posição América Latina, sendo responsável por uma parte do negócio do México para baixo, lidar com 15 países diferentes. Então, aí que começa uma outra etapa da minha vida, com outros desafios e outras histórias boas para contar também. E eu acredito que esse desafio, com todo o grau de maturidade que você conseguiu adquirir, ele veio e zerou, vamos pensar assim, um jogo, né? Se a gente for exemplificar dessa forma. Um 0-0 que eu tenho que demonstrar valor a partir daqui.
Claro que você não deixa de ser quem você é, tudo que você fez e construiu para chegar onde você está, você vai manter aquilo. Só que os desafios são outros por conta do que você acabou de falar. São países completamente diferentes, com culturas diferentes, processos de compra, de geração de valor. Talvez o que é valor no Brasil não é valor no lugar XYZ. Talvez uma forma com que você aborde um cliente aqui é um insulto em outro lugar. Esses desafios eu imagino que você deve ter peleado, como diz o gaúcho, um pouquinho. Com certeza. Mas, cara, conta essa curiosidade, porque o que mais a gente vê aqui, Luan, quando eu digo aqui, é as pessoas que contam sobre sucesso, não no nosso programa. É falar só da parte boa. Bati milhões e desenvolvi em 30 dias. O cara falou com 1.000 clientes. Ó, em 30 dias aqui eu dei o resultado. Não é. Cara, isso a gente já sabe, todo mundo já fala. Mas isso que você acabou de falar, as culturas e essa provocação que eu fiz, eu imagino que a sua cabeça, claro, olhou para isso como uma oportunidade única e você já falou que isso era algo que você gostaria, né? Que você tem esse interesse por outras culturas. Mas bate aquela coisa assim, cara, como que vai ser isso? Com quem eu vou falar? Vou perguntar para os meus pares, eu vou perguntar para outras pessoas de outras companhias que passaram por isso. Os meus princípios, a minha fé vai me ajudar nisso, mas eu preciso também do apoio de outras pessoas que passaram por isso. Como foi para você quando entrou para assumir esse desafio, começar a entender e saber onde pisar e o que fazer para poder, de fato, poder assumir essa construção? E eu acho que isso já entra também a parte de você contar pra gente um pouco desse assistencialismo, porque se você se desenvolveu de alguma forma nesse processo social que você faz e você assumiu essa cadeira América Latina, as duas coisas elas vão convergir com toda certeza. Com certeza, Luiz, com certeza. Desafios não faltaram. Eu vou falar um pouquinho dos desafios que eu enfrentei nessa mudança de chave para uma posição regional e o que me ajudou a superar esses desafios. Legal. Primeiro desafio, língua. Não falava espanhol. E por que seria um desafio? Porque a minha gestão, minha chefe, ficaria na Colômbia. Uhum. Então já tem dois desafios. Primeiro, língua. E como que eu vou mostrar serviço para uma pessoa que não está vendo o meu trabalho aqui do lado? E uma curiosidade, eu trabalhei 5 anos com uma pessoa, uma colombiana, que eu ainda não a conheci pessoalmente. E mantemos contato até hoje. Caramba. Então imagina como foi criar essa relação, né? Uhum. Então, esse desafio de aprender o idioma. Então, foi primeiro assim, ok, eu vou trabalhar com a América Latina. Culturalmente, é muito melhor você falar com qualquer país da América Latina em portunhol do que você falar inglês, sendo que os dois são fluentes em inglês. É muito melhor você tentar desenvolver, você tentar conversar com as pessoas. Por que isso acontece? A pessoa vê o interesse. Poxa, ele está se esforçando em falar o meu idioma. E a pessoa não está interessada nos seus erros, ela está interessada em entender e ser entendida. Sim. Se isso aconteceu, tá ótimo, né? Então é a primeira barreira. Então isso que me ajudou. Vai para frente, né? E pensar em desafios que eu já tinha superado. Lembra que eu comentei da GE? Sim. Da questão de aprender inglês? Sim. Deu certo. Poxa, consegui aprender inglês. Será que eu consigo aprender espanhol? Vou tentar. E deu certo. Consegui me desenvolver com o tempo, então essa barreira do idioma foi um obstáculo superado. Ainda estou aprendendo, falo cueca-cuela, as coisas erradas, mas o mais importante, né, é ser entendido e entender. E para o latino isso tem uma importância absurda, né? Que é valorização de uma cultura, mas é isso que você acabou de falar também. Putz, ele tá me dando um valor e se esforçando para poder me gerar valor, né? Então, cara, só isso, até se ele não entender, ele vai, putz, me manda um Google Tradutor aqui e fala comigo que vai dar tudo certo. Eu passei, inclusive, por isso da Chubby uma época. Mas, assim, foi um dos indícios para eu poder, de alguma forma, começar a desenvolver isso também, né? Sim. Então, ali foi um início. Cara, agora você pode vir por aqui. Mas já cuida disso, porque lá na frente você vai precisar muito, né? Exato, exato. E uma questão de você ver o brilho nos olhos da pessoa. A pessoa te vê ali com a dificuldade de espanhol, falando, mas se você quiser a gente pode conversar em inglês, que fica mais fácil para você. Não, eu quero aprender o seu idioma. Você me ajuda, você me corrige.
Você ganhou Que a legal, pessoa. que legal. Ganhou a pessoa. Então cria essa relação de confiança. E na questão da gestão também, de como que você vai mostrar serviço, valor agregado para uma pessoa de outra cultura, de outro país, que não está ali do seu lado. Então o que me ajudou foi tentar entender a pessoa, de ter uma conversa franca. O que você espera de mim? Como que eu te dou resultado? Como que você quer que eu te dê visibilidade do meu trabalho? E tentar materializar isso. Ok, então você acha que uma reunião semanal de 1 hora para eu te dar o status funciona? Não, para mim não funciona. É só você falar comigo quando você precisa e me manda um relatório mensal de tudo que está acontecendo. Beleza. De novo, se adaptar ao ser humano e entender como funciona a cultura e todos esses pontos. E isso não apenas na parte interna, mas também com o cliente. Às vezes você lida com clientes que também são novos na posição. É um mexicano que cuidava do mercado local que de repente virou Latam. Como que eu posso dar tranquilidade para essa pessoa de que, olha, parte técnica você deixa comigo, tá? O que você precisar, tá aqui meu telefone, meu WhatsApp, você pode entrar em contato, faça um treinamento, vou te ajudar a superar essa, beleza? Tamo junto. Que legal. Isso ajuda muito a pessoa. Recebo por isso monetariamente? Não, mas eu recebo de uma maneira 1000 vezes maior, que é a gratidão de ajudar uma pessoa. E isso acaba se convertendo em negócio. Não, e não só em negócio, né? Essa lealdade que você desenvolve está muito enraizada no teu princípio fundamental. E é uma modalidade de amor, né, cara? Porque, vamos falar a real, ninguém faz isso se não tiver amor pelo que faz e se não se coloca no lugar do outro. Exato. Eu só vou entregar o melhor porque... E se eu estivesse naquela situação, eu não gostaria de ter a mesma forma de abordagem, que alguém, se eu errasse 1, 2 ou 3 vezes, calma, cara, tá tudo bem, você tá indo muito melhor do que quando você começou. Exato. Olha pro seu desenvolvimento. Aqui a gente, só com o que você já tá fazendo, a gente já vai conseguir te ajudando e todo mundo se ajuda no final. Exato, exato. E as pessoas notam quando você quer ajudar. Mesma coisa quando a gente vai comprar um sapato. Aí você bota o sapato danado, tá apertando no dedinho. Não, fica tranquilo que vai lacear. Essa conversa aí é bem vendedor mesmo, né? Você, olha, esse cara tá querendo me engambelar. É diferente de um vendedor falar, olha, tá apertando um dedinho, ó, esse daqui ele é meio duro mesmo, tá? Isso daqui, se você precisa andar muito, não aconselho que você compre. Legal. Mas tem um aqui, ó, tenta esse, vê se fica melhor. Ficou bom? É outra situação. Você conseguiu chegar ao que você precisaria fazer, que era vender. Sim. Mas você ajudou a pessoa. Não, totalmente. Bom, você já contou aqui pra gente o início. Com a tua garra, o teu esforço, tenho certeza que a partir do desenvolvimento, isso se tornando natural, começaram também a vir os louros de tudo isso que você começou a fazer. Então conta pra mim, e pra quem tá assistindo, como que foi você começar a se divertir a fazer aquilo que você estava fazendo? Claro, com outros desafios, mas já muito ambientado, já muito ligado a essas pessoas e clientes para começar a pensar em próximos passos. Aonde eu posso chegar, já que eu consegui consolidar isso? E o quanto da confiança fez diferença para você em estar ambientado para poder olhar para esses novos ares. Sim, sim. Esse ponto é muito interessante, Luigi, porque tudo está envolvido com o atendimento do cliente, né? Sim. Como que eu comecei a me divertir, a levar as coisas para o próximo nível? Então, a partir do momento que eu fui criando o meu nome dentro da empresa, o nome que eu digo de uma pessoa que é um bom funcionário... Ser reconhecido, né, pelo que você conseguiu desenvolver. Ser reconhecido como ponta firme. Sim. Missão dada, missão cumprida. Joga no peito do Luan que ele mata e faz nessa Legal. situação, né? Foi quando eu comecei a ver oportunidades dentro dos clientes. Ah, legal. No cliente de que você trabalha ali com ele 5 anos. Ali a mesma empresa, as dificuldades, você vai trabalhando parceiraço com o cliente. De você ver determinados momentos, oportunidades. Cliente, a gente já trabalha junto em 15 países. Mas em cada país você tem uma pólice de vida diferente, uma seguradora diferente. Vamos tentar negociar uma só? Porque daí, ó, em vez de você ter 15 renovações diferentes, você faz uma vez por ano e a gente consegue negociar melhores opções para você ter desconto. Aí esse dinheiro que sobrar, a gente investe no programa de bem-estar. O que você acha? Topa? Posso te apresentar alguma coisa? Pode. Então, de levar para o próximo nível, é isso que os clientes esperam. Eles nos contratam porque os especialistas, na verdade, somos nós somos os consultores. Isso. Se você só cumpre a ordem que o cliente faz, a situação fica meio esquisita.
né? Tem que inverter o papel. Mas qualquer um serve, né? Exatamente. Então é aí que agrega o valor. E daí o CPF é muito mais importante que o CNPJ. Porque se não tiver uma pessoa para articular isso, servir como maestro, não dá certo. Por isso que é importante ser sempre proativo, de fazer uma leitura de mercado e, de novo, pensar simples. Os grandes empresários, as grandes ideias são pessoas que fizeram coisas simples. Isso aí que você falou é fundamental, porque, de novo, tudo que nós falamos do início até agora tem bases e princípios fortes e o foco em como eu faço melhor para o próximo, com o que eu tenho de melhor, sempre olhando para, cara, se para ele não tiver bom isso aqui, e se eu não estiver fazendo o básico necessário ali para atendê-lo da melhor forma possível, eu vou começar a perder ali credibilidade, confiança, e isso não é legal. E em todos os momentos você colocou, claro que em outros patamares, a mesma coisa, só que com desenvolvimentos diferentes nos mesmos princípios, nas mesmas bases, nos mesmos valores. E você está contando uma jornada de evolução durante o tempo, que em outras questões, quando eu não tenho esse desenvolvimento, quando eu não trabalho para ter esse desenvolvimento, eu começo a ter altos e baixos e ciclos viciosos que muitas vezes vão fazer com que eu não entenda, mas por que eu não tive a oportunidade X, Y, Z? Então, você que está assistindo a gente, lembra sempre do seguinte, não adianta você querer dar passo maior que a perna. A história toda contada pelo Luan aqui, ele está dizendo o seguinte, desafios que ele teve algum problema em específico, esse problema veio como um mestre para ensiná-lo a como transpor esse problema. Onde é que ele muitas vezes fez isso? Olhando num passado próximo, que ele passou por aquilo e ele conseguiu dividir ali uma experiência, usar como base de ensinamento e se melhorar como ser humano. Quando ele começou a entender que ele não precisava mais passar por esse ciclo vicioso, ele começou a manter aquilo que ele aplicava de trabalho, dedicação, usando as pessoas de forma positiva para evoluir e agregando a vida delas de forma positiva, e esse autodesenvolvimento fez com que as pessoas começassem a fazer o quê? Acolhessem ele, abraçassem aquela dor e o ajudassem. Aí tá aí você em embate o tempo inteiro com um diretor, com um gerente, com um cliente. Se você tivesse se colocado no lugar dele e acolhido aquela dor, muitas vezes você teria resolvido de uma forma muito fácil e esse cliente seria um multiplicador de clientes e de experiências positivas. Então se liga nesse recado e vamos continuar até o fim aqui. Isso tudo é maravilhoso, mas eu percebi que você ainda não contou algo que eu acho que é maravilhoso e que, junto com tudo isso que a gente falou, vai trazer aquela cereja do bolo que talvez seja uma das suas principais realizações. Como que é esse projeto ou essa parte assistencial que você faz? Porque isso te deu condições de falar novas línguas, pelo que você falou até agora, de conseguir trabalhar com outras culturas. Isso te traz, com certeza, um enriquecimento pessoal e espiritual absoluto, e isso deve impactar em tudo que você faz, seja na sua família, nos seus clientes, enfim, no seu trabalho. Conta o que é e como isso começou na sua vida. Perfeito, Luiz. O melhor a gente vai deixando para o final, né? E fica que tem mais, hein? Muito bom. Então, esse trabalho social que eu faço, ele tem o objetivo de resgatar valores perdidos na sociedade moderna. Legal. Então, é um trabalho ligado a uma instituição religiosa, Tá. em que nós temos como principal exemplo os princípios de Jesus Cristo. Legal. Claro, o objetivo aqui não é a gente falar de religião, Sim. não é pregar o evangelho, não. É a gente falar de negócios e como que isso me ajudou a ter sucesso naquilo que eu faço. Até porque são princípios e bases, né, de conduta, né? Exatamente. É uma receita que deu muito certo na minha vida e de várias pessoas que convivem comigo que fazem esse mesmo trabalho. De forma prática, o que envolve esse trabalho? Envolve você ir diretamente às pessoas e compartilhar boas notícias, compartilhar uma mensagem de esperança. Legal. E esse trabalho a gente usa como material temas que podem nos ajudar. Como que eu posso lidar com ansiedade? Como que eu posso fazer se eu tenho problemas familiares? Como que eu posso entender melhor uma outra cultura? São temas que nos ajudam bastante no dia a dia, né? E é muito bom você falar disso, porque quando você fala daquilo que você gosta, de temas tão importantes, como lidar com estresse, por exemplo, você reforça aquilo que você já acredita.
Então isso faz muito bem. Total. E você ajuda a outra pessoa também a compartilhar, ou a melhor dizendo, a saber daquilo que é muito bom e positivo para ela também. Então esse trabalho é muito bom. E algo que dá muito prazer em fazer isso é ver o impacto na vida das pessoas. Que legal. Pessoas que mudaram de vida. Estavam em situações deprimentes, realmente situações muito difíceis, em que a vida da pessoa mudou da água para o vinho. Uma pessoa antes e uma pessoa depois desse trabalho. Então isso realmente eu posso dizer que é o centro da minha vida. Que legal. Não é o trabalho que gira em torno disso. Todas as coisas da minha vida saíram por conta desse trabalho. Conheci a minha esposa nesse trabalho, os meus melhores amigos saíram desse trabalho, as melhores conexões, as melhores memórias que eu tenho da minha vida saíram desse trabalho. Então é algo que realmente tem um impacto muito profundo na minha vida. É algo que eu dedico muito tempo no mês, eu tenho uma meta alta de dedicar no mínimo 50 horas todo mês nesse trabalho. Legal. E é algo que eu faço na calculadora mesmo. E como que é esse desenvolvimento? Porque você está falando de pessoas que mudaram de vida, então eu estou entendendo que você traz aí com uma equipe, enfim, que está dentro dessa base que você falou, um acompanhamento que é semanal, mensal. Conta um pouquinho da prática disso no dia a dia, para a gente até entender como que é que você cuida fazendo esse tipo de trabalho e o porquê que impactou fora. Você fala em outras línguas com essas pessoas, como que é isso na prática, no dia a dia? Sim, sim. Na prática, tem alguns dias da semana que eu me dedico a fazer isso. Ah, legal. É até um ponto interessante, é que algo sagrado para mim são todas as quintas-feiras à noite. Legal. Então, eu tenho um curso de oratória que eu participo, que é uma preparação para esse trabalho com as pessoas, né? E por que eu digo que é interessante? Porque na minha posição hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu sou responsável comercial da América Latina dentro da WTW. Sim. Eu tenho uma influência dentro de 15 países. Envolve viajar. Sim. Então, como que eu faço para viajar, mas ao mesmo tempo não perder esses princípios, né? Mas isso a gente fala um pouquinho mais adiante. Então, eu tenho dias na semana que eu faço esse trabalho, e em determinado momento eu deixei de focar tanto nos brasileiros para focar nos estrangeiros. Sim. Então, nesses estrangeiros, lidar principalmente com africanos de origem francesa, do Congo, do Benin, da Costa do Marfim, do Senegal, enfim, desses países, e de aprender o idioma deles. Então, já tinha o inglês, que eu já tinha uma base profissional, aprendi o francês. Em 2010, 2011, se eu não me engano, teve aquele gigantesco terremoto no Haiti. Sim. Começaram a vir os haitianos aqui. E os haitianos, por base, eles falam francês, mas a língua do coração, a língua do dia a dia deles é o crioulo haitiano. Então, eu comecei também a aprender o crioulo haitiano. Não sou fluente, mas consigo me comunicar. Legal. Consigo ser entendido e entender também. Então já vem esse idioma, né? Então nós já temos o inglês, o francês e o crioulo haitiano. Depois veio a questão do espanhol, que daí veio por conta do trabalho, Sim. mas eu adaptei também nesse trabalho. Ajuda demais. Exatamente. E por último, focado especificamente nas pessoas de origem árabe, principalmente nos libaneses, nos sírios, palestinos, que são situações que a gente vivencia de guerra, de situações muito difíceis, né? Então aí esse trabalho voluntário me deu a oportunidade de aprender 5 idiomas, claro, em níveis diferentes, né? De proficiência e tudo mais. E eu não fiz isso com o objetivo de ter um resultado no trabalho. É simplesmente algo que eu desenvolvi que eu posso adaptar. E faz toda a diferença no meu dia a dia. Então esse trabalho voluntário realmente é o centro da minha vida. Pretendo fazer muito legal. Enquanto eu estiver vivo. Pô, parabéns por isso. E é o que você falou, não é por conta do trabalho, né? Esse teu desenvolvimento humano foi te levando a novas questões, até porque é uma consequência, né? Uhum. E aí até alguns princípios, né, tanto filosóficos quanto espirituais, dizem exatamente isso. Se você busca primeiro essas questões, o restante é acrescentado no dia a dia de forma muito mais simples e de forma muito mais rápida até, porque você está praticamente ali em comunhão com tudo que é preciso para que tudo gire de forma natural e não antinatural, né? Exato. E indo pensando na Willis agora, né? Que é o teu momento atual, o seu desenvolvimento aí talvez de um ápice desse momento, né? Como um cara que lidera, né? Boa parte aí de negócios internacionais, enfim.
queria que você explicasse para a gente o seguinte. Como que foi a transição, esse convite, como isso se deu e como aconteceu, e como que você está se desenvolvendo nesse momento na companhia com novos desafios, momento de mercado, enfim, faz uma contextualização até para colocar o seu peixe aí também, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais desse momento e você poder aí ajudar outras pessoas que são da área, que com certeza gostariam de ter a oportunidade de estar contando aqui um pouco das suas histórias, e você está fazendo isso aqui hoje, né? Perfeito, Luiz. Primeiro, algo muito interessante que aconteceu nessa transição de Marshall para Willis é que na Marshall eu estava muito bem. Sim. Eu estava feliz daquilo que eu fazia. Mas daí veio o convite. E esse convite me surpreendeu muito porque era uma posição como diretor. Legal. E na época eu tinha 31 anos. Então eu nunca imaginei que na vida, com 31 anos, eu teria a possibilidade de assumir uma cadeira como diretor comercial Latam de uma multinacional super reconhecida no mercado. O meu primeiro passo foi me sabotar. Não vai dar certo. A negação, né? Mas não vai dar certo, não tem nada a ver. Olha, as pessoas dessa posição têm idade de ser meu pai. 50, 60 anos, o que o moleque lá vai fazer, né? Mas daí, que a gente já falou, olhei nas coisas do passado. Poxa, aprendi inglês, aprendi a questão do atendimento das pessoas, aprendi espanhol, aprendi a lidar com outras culturas. Será que não vai dar certo? Postei minhas fichas e vem dando certo. Ah, olha que legal. Sim. Foi uma consequência grande, né, cara? Você teve toda a sua preparação para estar nesse momento e continua sendo preparado para coisas maiores, com certeza. Exato, exato. E o que facilitou esse meu dia a dia foram as pessoas. Primeiro que na entrevista com o meu chefe atual, algo que marcou muito a entrevista foi que nós tivemos um chefe em comum. Caramba. Então nós contamos as histórias, ele contou também histórias da parte dele, foi uma conversa super natural. Eu falei, poxa, que situação, né? Então como que as pessoas fazem diferença? E quando eu entrei, muitos dos colegas que eu trabalho hoje trabalhavam comigo na Marsh. Olha que legal. Então, olha, então quer dizer, eu já entrei com meio caminho andado. E como é importante a reputação de alguém que deixa essa questão de princípios e valores de uma forma muito ativa, né? Uhum. Imagina se você tivesse mentalidade de curto prazo e tivesse entrado em embates onde o processo emocional influenciasse mais do que o que você tem como base. Sim. Essas mesmas pessoas seriam as pessoas que talvez dariam feedbacks para você não entrar numa posição como essa. E você fazendo o processo que é o mais difícil e que se torna natural e não é mais difícil porque você vira a sua forma de viver, acabou fazendo com que todas essas pessoas, olha, você escolheu a melhor pessoa para a posição e eu tenho isso para falar dele, eu tenho isso, e com certeza depois você deve ter descoberto muitas coisas de pessoas que te apoiaram, né, para você assumir essa condição. Exato. E como que uma coisa leva a outra? Um exemplo que eu sempre cito, que eu acho fantástico. Quando eu comecei a trabalhar na WTW, aí o meu chefe falou, Luan, eu preciso de alguém na Colômbia. Você conhece alguém na Colômbia que seja bom? Eu conheço minha antiga chefe. Então, 3 semanas antes estávamos naquela situação de, poxa, você vai, mas fica, tem outras oportunidades. Não, tá certo, isso é melhor para você. Sucesso, vai para cima que realmente vão acontecer as melhores coisas e vamos manter contato. Então, 3 semanas depois, essa pessoa estava se apresentando na empresa como novo membro daqui. Caramba, que legal, que legal. E hoje a gente trabalha em união. Já me conhece, eu conheço o modo como ela trabalha, super parceiros. Então, quer dizer... E para a companhia foi maravilhoso porque não tem tempo de adaptação que não fosse adaptação à companhia, porque a relação já estava instituída. Não é? Então, aí a gente já tem o meio caminho andado. Então, a gente volta para todo o centro da nossa conversa, que são as pessoas. Né? Sim. Então, se preocupar sempre em dar o melhor. Eu costumo dizer que no mundo dos negócios, eu prefiro fazer amigos do que negócio. Porque quando você faz amigos... Independente do que aconteça, se você mude de empresa, se você tenha momentos diferentes na vida, o seu legado vai permanecer. E a pessoa vai contratar não apenas o seu serviço, mas vai contratar você. Porque sabe que no momento do aperto,
é você que vai estar ali ajudando, é você que realmente não vai medir esforços, de que você não é braço curto, Sim. de que você vai dar resultado. Então isso realmente faz muita diferença no dia a dia. Não, com certeza. E a carreira vai falando por si só, né? As pessoas pensam, putz, eu tenho que fazer isso e isso para ter uma carreira. Não, a carreira ela acontece, né? Você tem que ir, obviamente, seguindo esses caminhos, como você colocou muito bem até agora. E, obviamente, que as pessoas vão reconhecer. Então, putz, é o cara que resolve, é o cara que é de pessoas, é o cara que não tem inimigos, mas tem pessoas que incentivam e que falam bem dele aonde quer que ele esteja, que é a melhor propaganda possível, né? Se você pega alguém falando de si próprio, já pode ter certeza que ali tem um problema, né? Não, muito legal. Nesse desenvolvimento e pensando no mercado, tá? Para quem você que é corretor de seguros, você que trabalha com saúde, enfim, já trabalhou em multinacionais ou seguradoras, preste atenção nisso que você vai ouvir agora que é importante. Como é que você vê o panorama hoje do mercado de seguros, pensando, obviamente, na sua área, pensando nesse movimento regional, enfim. Mas você acha que essas questões de inteligência artificial, automações, para o mundo que você veio, que o cara tinha que ir na agência registrar ali para receber um reembolso, como é que está esse panorama pensando nos próximos anos e como que você se enxerga nesse mercado para os próximos anos? A gente vive num mundo, Luiz, muito tecnológico e a gente tem que se adaptar. Sim. A gente tem que se adaptar. E principalmente falando sobre algo muito recorrente, a questão da inteligência artificial, existe um medo por detrás disso, né? De que a inteligência artificial substitua as pessoas. Sim. Eu tenho um ponto de vista diferente. Eu acho que a questão da inteligência artificial não é transformar uma empresa de 100 em 30 pessoas, mas é transformar uma empresa de 100 pessoas com o resultado de uma empresa de 300. Isso, concordo plenamente. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades e sempre pensar no lado da pessoa que está trabalhando, no colaborador. A gente vê uma grande tendência na América Latina, a questão dos custos. Eu falo para os meus colegas gringos de fora da América Latina, né, que aqui não é para iniciantes. Então a gente vem de uma inflação super alta, Argentina uma situação que a gente acompanha bastante, Venezuela, inflações altíssimas. Como que a gente vai justificar um aumento de 20%, de 25% fora do planejamento que a gente tem? Então, assim, tem que ser feita a estratégia de contenção de custo. Como que a gente faz isso? É pensando em coisas mirabolantes, acordos milionários? Não, é pensando no colaborador, é na base. A empresa tem que pensar que ela tem que converter o colaborador de usuário para parceiro. A pessoa tem que saber utilizar o plano de saúde. A pessoa tem que entender que o médico bom não é aquele que passa centenas de exames, mas é aquele que vai dar um diagnóstico correto. Sim. Da pessoa entender de, ok, eu já fiz esse exame, tem 2 semanas, o que eu preciso repetir? Será que eu não posso usar isso? Porque no final das contas, não é a seguradora que paga, é a empresa. Sim. Então, essa ideia então, de trabalhar na comunicação, de dar visibilidade nos benefícios. Muitas empresas têm tantos benefícios que nem sequer o colaborador conhece. A pessoa não sabe o benefício que tem. E se ela não sabe, ela não valoriza. Total. Então, por que você não faz um estudo e identifica quais são os benefícios mais valorizados? Aquilo que é valorizado você mantém e aprimora. Aquilo que não tem valor, tira. Só está te atrapalhando. Então são essas ideias, essas análises que as empresas têm que fazer no mercado americano. É uma personalização, né? Bem de acordo com a real necessidade e não para tentar ficar florindo demais, né? Perfumaria, né? Eu já peguei muitas situações assim, né? De mercado que a gente conseguiu contas estratégicas por conta do que você está falando. Exato. Que a pessoa, você já deve ter passado por isso, mas enfim, quando eu saí do mercado, eu comecei a ouvir muitos feedbacks de, cara, para mim, todas as empresas que eu conheço que fazem isso, fazem igual. Hoje eu tenho fulano que vem aqui e me ajuda nisso, nisso e nisso. Então eu fecho com ele, porque se eu for para qualquer outro lugar, eu vou ficar na mão por conta disso. Exato. Aí você fala assim, olha aí, né? Pessoas e me colocar no lugar dessas pessoas para trazer o melhor para elas. Exato. E praticamente você respondeu aqui o seguinte: mantém a mesma coisa que eu falei do início até o fim. Os princípios, os valores, as pessoas, entregar o melhor, me colocar no lugar dessa pessoa, me desenvolver e buscar soluções e não encontrar para cada solução 30 problemas.
né? Então, como eu me desenvolvo com isso, seja barreira linguística, seja barreira regional, barreira cultural, seja um desafio de uma meta que vem até por conta de um desafio que a própria companhia pode estar passando e como que a gente vai fazer para se ajudar, e colhendo os louros de tudo isso em novas oportunidades que seguem, que você vai ser ajudado por conta de uma recompensa e por conta de ações positivas que você fez, e vai poder também proporcionar algo como foi com a sua ex-chefe, né, cara? Isso é muito bacana. Indo para o final, a gente sempre deixa em aberto algo que eu não te perguntei e que você gostaria muito de falar, que envolva tudo isso, princípios, valores, parte profissional. O que o Luan, como ser humano e como profissional, gostaria de trazer aqui pra gente e que a gente talvez não tenha te perguntado? Olha, eu poderia dizer, Luiz, que se apegue à verdade, se apegue àquilo que você acredita, se apegue em fazer o bem. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa jornada, a gente vai encontrar pessoas que vão debater esses princípios, que realmente não vão concordar com isso, que vão achar que não tem valor, mas se apegue a isso, seja firme. Eu diria isso. Se apegue àquilo que você acredita, se apegue àquilo que você acha que é bom e se apegue em fazer o bem a outras pessoas. E com o tempo as coisas vão acontecer. Vão acontecer de uma forma natural, de uma forma orgânica. Não vão acontecer do dia para a noite. É tudo uma escada, né? Que legal. Ainda mais a gente que vive no Brasil, numa situação difícil, um país, né, com uma situação que a gente conhece muito bem. A nossa vida não é fácil, a gente tem que ralar muito. Sim. Então acredite naquilo que você realmente acha que é certo e se apegue a esses princípios, que no momento certo você vai colher bons resultados. Bom demais. Aí, gente, vocês estão ouvindo agora um resumo do Luan aqui. Se apegue e seja você de verdade, né? Porque, na verdade, às vezes a gente dá concessões dentro do que a gente acredita e isso gera uma questão. Será que você acredita de fato? Porque se você acreditasse, talvez você não daria essa abertura para fazer algo que não faz sentido. Então, mantenha a sua convicção, saiba quem você é, e se você não consegue entender um pouco disso ainda, busque ajuda, porque muitas vezes esse processo emocional é o que está te levando para um mundo que não existe e você acredita que você é aquele mundo. Então, a sua originalidade, um contato que talvez seja com algo superior que você acredite, um olhar para dentro de você, faz parte de tudo que a gente falou aqui, que é empatia, conexão e propósito. Então fica esse recado aí para vocês. Para finalizar, uma pergunta que sempre tira emoções e sorrisos. Você fez uma retrospectiva de tudo que você viveu, contou isso, falou do mercado que você trabalha, mas se o Luan olhasse para o Luan de 15 anos, que tomou uma decisão de fazer algo para ajudar sua própria família, se ajudar, poder ter aquelas primeiras coisas que você, de fato, tinha desejo e que se transformaram numa diretoria de uma regional super estratégica em uma das maiores companhias do mundo. O que você olharia para ele e diria com a experiência que você tem hoje para aquele menino de 15 anos cheio de desejos, sonhos e outras coisas mais? E querendo te dizer o seguinte, tá? Esse recado que você vai dar serve para você como Luan e outros Luans, João, Maria, enfim, que vão assistir a gente e que estão assistindo e vão precisar muito desse recado. Uau, que pergunta difícil. Né? E que pergunta boa, né? Luiz, eu diria para o Luan de 15 anos atrás de continuar nesse caminho. Continue, não seja tão ansioso, tenha paciência, que no momento certo as coisas boas vão acontecer. Que legal. E viva a vida. Simplesmente isso. Luan, obrigado. Cara, foi um prazer poder falar sobre tudo isso e perceber que valores e princípios que são muito parecidos acabam fazendo a gente ter emoções que são importantes, aprendizados que são importantes, e a gente entende o porquê que as pessoas conseguem se desenvolver de fato. E um dos princípios, pensando nas questões que acontecem hoje, tanto no mundo quanto no Brasil, é a gente tentar trazer também um pouco dessas premissas, desses valores da família, enfim, isso tudo é muito importante. Então, eu acho que a gente conseguiu aqui trazer um recado que muitas pessoas vão ser impactadas de forma positiva
E aí, dando um recado para você que está assistindo, se fez diferença e te fez sentir, então faz sentido. Então pega, compartilha com alguém que você imagina que precisa ouvir uma palavra como essa, para algum amigo que é da área empresarial ou que quer empreender ou que quer seguir uma carreira executiva e não sabe muitas vezes o que fazer. Pega e mostra, porque a vida ela acontece aos poucos e você precisa dar um passo de cada vez. E você precisa ouvir pessoas que já passaram por tudo isso e que de fato podem te dizer algo. E um cuidado que a gente sempre pede. Não peça informação e não peça nenhum tipo de ajuda para pessoas que nunca realizaram aquilo que você hoje de fato entende que é algo que você quer para a sua vida. Então procure pesquisar, procure entender, e aqui é uma das fontes que nós temos e a gente sempre está à disposição para ajudá-los. Obrigado, meu amigo. Foi um prazerzaço e espero que a gente tenha outras oportunidades e quem sabe até falar de mais direcionado para negócio, né? Ouvir mais esse teu background que eu acho que vai fazer toda a diferença. Muito bom, Luigi. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom estar aqui com você. Passou rápido, né? Esse nosso bate-papo. Temos assunto para outros episódios. Com certeza. Conte comigo. Realmente foi muito bom estar aqui com você. Valeu. Forte abraço, gente. Fiquem com Deus e lembrem sempre, você só consegue ver tanto esse episódio quanto todos os outros da segunda temporada na TV São Caetano, no YouTube e no Spotify. Forte abraço a todos.